Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor Carlos aqui. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante que é a gestão de espaço dentro do Thermux e o quanto que isso pode impactar no funcionamento do seu celular e principalmente na questão de armazenamento para você conseguir baixar, gerenciar projetos e também utilizar o celular de uma forma que não se comprometa com muitos arquivos e chega uma hora que você não tem nem espaço mais para poder trabalhar. E tudo isso afeta também o desempenho da máquina. Então estamos partindo do cenário que estamos utilizando o celular para aprender programação e é necessário que nós sejamos seletivos em relação a baixar pacotes, criar projetos e tudo isso nós temos que utilizar a ferramenta de uma forma profissional. Então não é porque o Thermux eu consigo baixar ali um sistema operacional com uma linha de comando, beleza, aquilo ali vai ficar às vezes 5 minutos baixando, mas você sabe o impacto que isso vai causar dentro do teu celular, você sabe o quanto de armazenamento que isso vai comprometer, você sabe mais ou menos qual a diferença quando você executa ou baixa algum script, ou executa algum script, onde que esses dados são armazenados, como que é a estrutura do Thermux, onde é que cada coisa fica armazenada, para que você tenha uma melhor gestão em relação aos teus arquivos. Em tese, o foco da aula hoje é principalmente a gente não utilizar a ferramenta como um lixão de dados. Ou seja, a gente vai aprender, né? Óbvio que a gente vai deixar arquivos dentro do nosso repositório do Thermux, porque é necessário principalmente para o acompanhamento das aulas, mas a partir do momento que nós tivermos a estrutura preparada, configurada para podermos utilizar de forma profissional, tanto para estudo, também não é porque a gente vai só estudar que nós temos que ser displicente em relação a essa questão. Esse é um conteúdo que realmente você vai encontrar poucos materiais tratando sobre esse tema e sobre os cuidados, porque pessoal, o Thermux ele é uma ferramenta e como toda ferramenta, tem quem vai utilizar ela de forma profissional e correta e tem aquele que vai utilizar de forma que deixa a desejar, tudo bem? Então o propósito desse canal é principalmente nós utilizarmos o Thermux de forma profissional, extraindo o melhor que a ferramenta tem a oferecer, sem comprometer o nosso celular. Porque pessoal, se dentro do celular você conseguir gerenciar bem os teus espaços, analisando a questão de diretórios, sabendo quanto que é o aumentou de volume em relação ao armazenamento, o quanto que isso pode impactar. Se você tiver essa visão macro de gestão, imagina quando você estiver, por exemplo, em um computador. Você vai levar o mesmo conhecimento para outra máquina. Entende que é uma parte de fundamentos e não específico da tecnologia da ferramenta? Então é esse tipo de conhecimento que eu gostaria de tratar com você hoje. Esse vídeo é de mais, acredito que uns 3 vídeos que eu vou gravar. Esse primeiro é a parte conceitual, para nós entendermos o conceito. Nós iremos ver na prática a relação do impacto que o Thermux tem no armazenamento do celular. E aí nós vamos começar a destrinchar cada pedacinho desse armazenamento, onde que está cada pasta, qual pasta está consumindo mais espaço e por que que essa pasta consome. E aí você vai começar a ter essa visão gerencial, para que você, quando começar a mexer com o Thermux, simplesmente você, eu vou rodar um script, beleza. Mas antes de rodar o script, analisa, procura saber qual que é a origem desse script. Mais ou menos, é óbvio que você não vai saber tudo, mas se você tiver uma percepção, ou o que aquele script vai instalar no teu celular, você fica mais confiável e fica mais seguro das ações que você está tomando dentro do aplicativo. Um ponto importante, eu acredito que lá na última aula a gente vai aprender, é uma coisa simples, mas percebe, você utilizar Git e GitHub dentro do celular vai te ajudar muito. Porque olha só, se você construir 2, 3 projetos, 5, 10, 20 projetos, às vezes aquele primeiro que você criou, você baixou um pacote ali, baixou um Pandas, baixou alguma biblioteca que era grande, só por uma funcionalidade. Você criou o projeto, executou, não usa mais, só que aquilo está dentro do seu celular. E aí você acaba esquecendo, vai criando outros projetos e vai ficando isso dentro da estrutura do teu Thermux. E aí o que acontece? Chega um momento que você vai ter que fazer a gestão reversa. Você vai começar a fazer a escolha do que deve sair porque estourou o limite de memória celular, a performance do celular está comprometida e aí você tem que pesquisar, aqueles projetos antigos ali eu vou tirar. Mas você não já poderia ter feito isso antes? Concluir um projeto, não vou mexer mais com ele, Git,
GitHub, se eu precisar, apago do meu celular, faço um git clone, o projeto está aqui de novo, vou mexer, depois git push, elimino do meu celular, deixo só aquilo que está sendo utilizado. Muito melhor trabalhar dessa forma, concorda? E aí tem aquela questão, não adianta, eu vou comprar uma máquina mais parruda, se dentro do celular você não tiver uma boa gestão, não adianta, você só vai aumentar o tamanho do problema. Vê só, com o conhecimento que nós iremos aprender aqui, você vai perceber e vai começar a analisar uma questão que é muito comum. Qual máquina eu devo comprar com os recursos extremamente poderosos? Às vezes você vai comprar uma máquina que está custando 5, 6 mil, ou até mesmo um celular. Celulares extremamente poderosos, com grandes recursos de capacidade de processamento e armazenamento. E muitas vezes você só precisa de uma coisa simples, 1 GB de RAM, ali 30, 40 GB para você conseguir fazer a gestão de arquivos, baixar um pacote um pouquinho maior, depois descartar isso. Às vezes o que você precisa é isso. É óbvio que tem arquivos e configurações que nós iremos deixar dentro do celular, porque a gente vai precisar, como por exemplo arquivos de shell script que tem uma automação específica ou que serve uma função específica que vai ser utilizada em várias outras situações. Ok, se é um script ou um código ou um arquivo que realmente tem um significado importante dentro da gestão de armazenamento que faz sentido ficar dentro do celular. Mas na sua grande maioria, se você for capaz de conseguir fazer uma boa gestão em recursos limitados, como o celular com baixa memória, ou um computador com baixa memória, baixo armazenamento, e você conseguir se dar bem nesse tipo de cenário, eu tenho certeza que quando você subir o nível e partir para um computador maior, ou partir para configurações um pouquinho mais robustas, você vai conseguir trazer essa mesma percepção e aplicar ela em qualquer cenário. Então esse é um conhecimento muito bom, é um conhecimento que vai trazer muitos fundamentos importantes, tanto para você como para mim. Eu espero que você saia muito melhor do que quando você começou a assistir esse vídeo. Tudo bem? Então a gente vai continuar, vou fazer uma demonstração simples sobre o gerenciamento e o impacto que o Thermux tem dentro do nosso celular, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba consumindo recursos do celular que pode comprometer a performance. Então não adianta às vezes você ter 4, 5, 8 GB, é óbvio que isso aí vai suprir a necessidade, mas não é você que está fazendo a gestão. Quem está fazendo a gestão de processamento e mantendo a coisa funcionando é questão de hardware, não do programador nem de quem está utilizando. Então a responsabilidade não se torna sua, está se tornando de recursos do próprio celular. Então isso por um lado ajuda, dependendo do tempo, mas por outro acaba que você ficando refém dessas configurações, e se tiver uma ocasião em que os recursos diminuam, você vai fazer o quê? Você vai ficar limitado porque você não tem essa percepção sobre a gestão de espaços dentro de ambientes em que os recursos são limitados, tudo bem? Então a gente agora vai dar uma analisada em relação ao armazenamento do celular e do Thermux e verificar coisas simples. E à medida que as próximas aulas for saindo, iremos começar a mexer um pouquinho mais com o código e outras questões mais específicas, como questão de gerenciamento de projetos com Git e GitHub, tudo bem? Então eu te encontro na sequência. Muito bem, agora na parte prática eu vou mostrar para vocês como é que está aqui a gestão de espaço em relação ao armazenamento desse celular e também o quanto que o Thermux está impactando em seu armazenamento. Então vamos lá. Aqui eu vou rodar um comando para a gente primeiro analisar o armazenamento do celular. Essa primeira informação que foi impressa vai mostrar a capacidade do meu celular em relação ao armazenamento. Nesse caso eu tenho 24.91 GB de armazenamento, que é o total disponível dentro do celular. Desses 24, eu tenho 15 que já foram ocupados e eu tenho 8.96 GB que estão livres para uso. Ou seja, eu tenho 64% do meu armazenamento total já comprometido. Aí nessa barra aí você já consegue ter esse comparativo em relação ao que já foi consumido e o que está disponível para uso. Dá um Enter aqui. Nessa próxima etapa eu tenho aqui informações já com relação ao Thermux. Está vendo essa parte lilás do gráfico? Isso representa o que o Thermux está ocupando dentro do meu celular. Ou seja, 3.15 GB de espaço é responsável aqui do Thermux. E aí eu tenho 20% que representa desse volume total de armazenamento, 20% faz parte aí do Thermux. Dá um Enter. Nessa próxima análise aqui, você nota que eu tenho duas pastas dentro do Thermux. Eu posso considerar como as pastas principais, que é a pasta USR e a pasta Home. A pasta USR ela é responsável por guardar arquivos de configurações, guardar os binários
e outros itens relacionados ao sistema de arquivos. Já a pasta Home, ela é responsável por itens pessoais ou itens do usuário, como arquivos, projetos, etc. Então, geralmente, na pasta Home é onde nós criamos a maior parte dos itens que nós vamos utilizar. Nesse caso, você analisa que a minha pasta USR tem 595 megas, enquanto a pasta Home tem 2.6 GB. Ou seja, eu utilizo muito mais essa pasta para armazenar meus códigos, meus arquivos, etc. Tudo bem? Continuando, agora nós temos aqui o seguinte, uma análise em relação à pasta USR. E aí a gente pode ir entrando dentro de cada pasta e fazendo essa verificação. Então, dentro aqui dessa primeira análise, você nota que dentro da pasta USR eu tenho a pasta bin, que tem aí 103 megas, a pasta etc com 744K, a pasta include com 81 megas, a pasta lib com 324 megas, libexec com 12 megas, a pasta chart com 70 megas, depois a pasta tmp e a pasta var. Dentre todas essas, a pasta que mais consome espaço aqui é a pasta lib, que tem aí 324 megas. Então, com essa visão aqui, eu já consigo ter uma melhor gestão em relação a qual pasta está consumindo maior espaço e por quê. E é isso que a gente vai também estudar no decorrer do treinamento. Então, é esse tipo de análise que eu quero fazer com vocês, para que nós tenhamos essa visão gerencial sobre como é que está o armazenamento do nosso celular, qual pasta está consumindo maior espaço dentro desse armazenamento. Continuando, agora nós iremos fazer uma análise com relação à pasta Home. A gente já vai entrar na parte prática, tá? Mas eu queria só te mostrar aqui que dentro de Home é onde nós criamos nossas pastas. Então eu posso criar aqui a pasta do projeto 1, projeto 2, etc. Mas aqui se destaca uma pasta chamada Ubuntu. Aqui eu tenho um sistema operacional Ubuntu CLI instalado e você nota que ela que está consumindo maior espaço, ou seja, 2.3 GB. Naquele volume total de 3 GB e uns quebrados, só essa pasta é responsável aí por quase 70% ou mais que isso do nosso armazenamento. Agora aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, executar alguns comandos que nós iremos ver na outra aula, mas são comandos simples, como por exemplo, eu vou acessar aqui a raiz, tá? Para que a gente consiga analisar. Eu vou dar um clear. Vê só, essa pasta USR e pasta Home, onde é que elas estão dentro da estrutura do Termux? Quando você entra no Termux, ele está dentro da pasta Home. Então tudo que eu criar a partir do momento quando eu abrir o Termux, ele vai ficar dentro da minha Home. Se eu quiser voltar um nível atrás, pronto, eu estou dentro da pasta File. Se eu der um ls, olha que bacana. Eu tenho o Home e o SR ali. A partir daqui nós começamos a entender como é que funcionam essas duas ramificações, cada uma com uma responsabilidade. Se nós dermos aqui um do-sh nesse diretório atual, vamos analisar o que ele vai mostrar, olha, 3.2 GB. Então é o que nós temos aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, analisar o conteúdo da minha USR, será que eu consigo? Vamos dar um Enter. Olha lá, 595 megas. Se eu quiser ver o da minha Home, 2.6 GB de armazenamento. E aí, se eu voltar mais um nível, o que vai ter aqui? Ó? Olha o que eu tenho aqui. Eu já tenho outras pastas, cache, code cache, files, lib e shared preference. Ou seja, são pastas específicas que aí a gente pode analisar. Mas aqui, basicamente, o que nós vamos acessar é os files, tá? Eu posso também acessar essas pastas da seguinte forma: data com.termux. E aqui, se eu der um enter, o que vai acontecer? Ele acessou com termux, olha, eu estou dentro daquela mesma estrutura, tá certo? Então isso aqui é extremamente importante para você saber como é que está a estrutura de arquivos e diretórios dentro do Termux. É necessário que nós saibamos isso para ter uma melhor gestão de espaço e principalmente entender como é que o Termux funciona e a gente avançar em relação a conhecimento e ter uma melhor gestão dessa ferramenta, tá certo? Agora, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise em relação ao armazenamento do celular, eu posso, por exemplo, utilizar um df na pasta data. Então, /data, o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos ali o file system, temos ali os dados de armazenamento, aqui ele trouxe em bits. Se eu quiser trazer em uma forma de megas ou gigas, né, eu passo -h, dando enter, está ali, ó. Armazenamento, né, o tamanho, size, são 25, usados 16, e ali tem 64%, tá, onde o arquivo, né, ou a pasta está montada e etc, tá? Então são ferramentas que nós iremos utilizar. O do e o df
São ferramentas para a gente fazer esse tipo de gestão de armazenamento. O do Disk Usage mostra o tamanho total de espaços ocupados pelos arquivos e diretórios em um sistema de arquivos, incluindo o tamanho dos seus subdiretórios. Já o DF, o Disk Free, ele mostra o tamanho total e a quantidade de espaços livres em todas as partições do disco. Em resumo, o do é mais útil para entender o uso de espaços de armazenamento em um diretório específico, enquanto o DF é mais útil para verificar a quantidade total de espaço disponível no sistema de arquivos. São ferramentas que nós iremos explorar, mas são bem simples de utilizar, porém cada uma possui uma característica e dependendo do cenário, uma vai ser mais aplicável ou a outra não, tá certo? Mas aqui foi uma aula só demonstrativa para nós entendermos que só pegar um script, rodar no nosso celular e baixar aquele monte de coisa pode ocasionar problema de gestão de espaço e principalmente comprometer a performance do nosso celular. Vê só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um clear, eu vou dar um exit aqui, tá? Vou sair dessa tela, eu vou sair também dessa daqui. Pronto. Vou dar um clear aqui. Opa. Clear. Eu vou dar um CD aqui, ó, na nossa pasta raiz, tá? Eu vou acessar a pasta do Ubuntu. OK. Eu vou ativar aqui o Ubuntu. Start Ubuntu. Ele vai entrar no Ubuntu aqui, eu já estou dentro do Ubuntu. A gente vai aprender a fazer isso, é muito simples. Rodou um script, já tem um sistema operacional dentro do nosso celular, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, dar um clear. Eu acho que eu tenho aqui, tá? É NeoFetch. Como ele não ficou verde, eu vou ter que instalar. NeoFetch. Vamos dar um Enter. Aguardar a instalação. Pronto. Foi instalado. E agora se nós executarmos aqui, ó, NeoFetch. Pronto. Tá aqui. E aí você nota que eu tenho o Ubuntu aqui instalado. Perfeito? E aí tem as informações técnicas. Eu vou rodar novamente, não apareceu. E aí eu tenho as informações técnicas desse sistema operacional aqui. Questões mais específicas. E aí, se eu quiser depois analisar também a estrutura de arquivos desse sistema operacional aqui, que está dentro do Thermux, eu também consigo fazer a gestão por dentro dele, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Foi uma aula bem teórica, mas eu espero que você tenha pegado algum conceito importante para que nós possamos avançar em conhecimento em relação a essa questão de gestão de espaços, porque eu sei que ela é muito importante. Independente se você tem um celular simples que custou R$50 ou se você tem um celular avançadíssimo com 16 GB de RAM, 100 GB de armazenamento, etc. Então isso é importante para que você tenha uma melhor gestão, independente do tipo de aplicação ou ferramenta que você está utilizando, tudo bem? Então é isso, muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Fica com Deus, um forte abraço, fui!